Olá galera, e o assunto de hoje é batismo. O que é o batismo e por que devemos ser batizados? Vou compartilhar com vocês 5 pontos sobre o batismo. Mas antes vou contar uma história de uma menina chamada Lucinha. Lucinha era uma menina vaidosa, feliz. Ela descobriu uma lavanderia que tinha roupas. Nessa lavanderia, as roupas velhas ficam novas. Elas são mergulhadas numa tinta e mudam para uma nova cor. Assim, no domingo passado, Lucinha foi à igreja de vestido branco. No próximo, ela irá de vestido vermelho. Ela que tinha um agasalho cinza, agora está de agasalho novo, azul marinho. No primeiro século, esse processo de imergir, mergulhar no tecido, resultando na mudança de cor, era chamada de batismo. É um termo de língua grega, traduzida por batizar. Por isso, esse é o significado da palavra batizar, que significa mergulhar, imergir. E o primeiro ponto hoje, que eu gostaria de falar, é o batismo. Ela é uma ordem. O batismo é uma ordem. É um rito prescrito por Jesus para ser observado por sua igreja. O batismo identifica perante o mundo que você é crente, salvo por Cristo. Foi ordenado por Jesus após sua ressurreição. Essa ordenança está incluída na grande comissão, lá em Mateus 28:19. Fala: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os. Os discípulos, por onde quer que fosse, deveriam falar de Jesus a todas as pessoas, levando-as à salvação. Os que aceitassem a salvação através de Jesus deveriam ser batizados com água em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O batismo é para aquele que crê. Segunda coisa, o significado do batismo. Como vimos na introdução dessa lição, as roupas de Lucinha foram tingidas e mudaram de cor. Os tecidos pelos quais as roupas foram feitas não mudaram. Continuaram sendo tecidos, só que de cor diferente. Esse processo chama-se batismo, imersão, mas ao tratar-se de pessoas que são batizadas, há uma mudança sim. Lá em Romanos 6, versículo 3 a 4, Paulo fala que batismo simboliza morrer para o mundo e ressuscitar para uma nova vida com Deus. É a sua identificação com Jesus. O batismo mostra que você está unido com Cristo através da morte e ressurreição dele. É também sua iniciação na vida cristã, quando você se torna membro, participante da igreja local e se alista para o trabalho. Antes você não tinha compromisso com a igreja local. Agora você está unido a ela na qualidade de membro. Também podemos pegar como exemplo um casamento. Um casamento é simplesmente um ritual, um evento, no qual você firmará seu compromisso com a pessoa que você escolheu diante de Deus e das pessoas. Terceiro ponto, o modo do batismo. Como batizar? Segundo as Escrituras, o batismo deve ser realizado com água, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, para iniciar o seu ministério aqui na terra. Jesus foi batizado por João Batista na água do Rio Jordão. O batismo foi praticado pela igreja primitiva e tem sido reconhecido e praticado desde o início da história do cristianismo, como cumprimento à ordem deixada por Jesus. Há 3 modos diferentes de batismo. Primeiro, aspersão. Aspergir significa, segundo o dicionário, molhar com pequenas gotas, borrifar. A outra forma do batismo é a afusão, que de acordo com o dicionário significa jorro de água, lançado de pequena altura sobre o corpo. E o terceiro e último lugar, o batismo por imersão. Imergir significa mergulhar em líquido, ser coberto por líquido. No caso do batismo, ser mergulhado em água. Quarto ponto, a ocasião. Quando devo ser batizado?
O capítulo 8 de Atos relata interessantemente a história do apóstolo chamado Felipe, que testemunhou de Jesus a um africano, alto oficial de Candace, rainha da Etiópia. O nobre etíope atendeu a mensagem da salvação, creu em Jesus e apresentou o desejo de ser batizado. Felipe então explicou para o etíope que primeira condição seria crer em Jesus. Então o etíope disse: eu creio, e foi batizado, pois ali havia água. Veja, primeiro houve uma aceitação da mensagem salvadora, segundo de uma declaração pública de fé e por fim aconteceu o batismo. Lembra do exemplo do casamento? No final da cerimônia, o casal deve dizer um para o outro: eu aceito. Aí o pastor ou o padre finaliza dizendo: eu os declaro marido e mulher. E o batismo também, um quinto ponto que eu gostaria de conversar, o batismo é uma bênção. O batismo não salva, ele não tem esse poder. A pessoa deseja ser batizada por estar salva e não para ser salva. O batismo é para os que creem. Assim, o batismo é uma bênção, porque testifica ao mundo que você aceitou a Jesus como seu Salvador. E a partir de então, é uma nova criatura. O batismo é uma bênção, porque marca seu ingresso na igreja local. Ele não é o fim de sua carreira cristã. É o começo. Não é aposentadoria, é atividade. Não é o desprezo, é a comunhão. Não é acomodação, é serviço. É a nova vida. O batismo é uma bênção, porque traz alegria ao seu coração. Resumindo sobre o que nós conversamos hoje sobre o batismo. Primeiro, o batismo é uma ordenança da igreja. Segundo, essa ordem foi deixada por Jesus Cristo. Terceira, o batismo confirma uma nova vida, morrer para o mundo e nascer para Deus. O batismo é sua identificação com Cristo. Quinto, o batismo deve ser feito com água em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O batismo deve ser realizado depois da aceitação e declaração de que Jesus é seu Salvador. Última coisa que nós estudamos hoje, falamos hoje. O batismo é testemunho de fé. É um ingresso na vida da igreja local. É um motivo de alegria no coração. Simples, não? E você? Crê em Jesus de todo o coração? Então, o que te impede que você seja batizado? Tá aí. Essa é a mensagem do batismo. Que Deus abençoe vocês. Que essa semana vocês possam estar refletindo com isso e dar mais um passo nesse compromisso. Até mais. Até lá.